Meu querido amigo, minha querida amiga, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos em mais um sábado abençoado por Deus, o sábado da criação, um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus salvador, um Deus que cuida, um Deus que ama. Imagina a criação de Deus. Muitos questionam Deus como criador, mas Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O que farei de um Deus tão grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que com muito cuidado, com muito carinho, com muito afeto, com as suas mãos, nos criou, nos fez e hoje nós estamos aqui. Nós estamos para questionar a Deus? Talvez precisemos questionar a Deus, mas é importante que eu e você saibamos de uma coisa: Ele é o nosso Criador. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele nos criou. Eu chamo você para entender o Deus da criação, o contraponto à teoria da evolução, que diz que nós viemos do nada e do nada nós iremos. Mas o Deus Criador não diz que eu e você surgimos do nada. Nós tivemos um princípio. Houve um pecado original que fez com que a humanidade saísse dos propósitos de Deus. Portanto, Deus nos diz para onde nós vamos. Sabe por quê? Porque Ele, com muito afeto, com muito amor, como eu disse, Ele nos criou. E, portanto, todos juntos, hoje, iremos estudar esse Deus Criador. A Ele nós devemos adorar, porque Ele merece a nossa adoração. Quem, com tanto amor, criou algo para que não fosse nada? De maneira nenhuma. E Deus não nos criou para que nós não fôssemos nada. E nós não evoluímos e nós não viemos do acaso. Nós temos um destino. Deus quer nos reconduzir de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Por isso que nós devemos adorá-lo, porque Ele é o nosso Criador. Vem comigo e juntamente com o professor Ivan Bin Requena estudarmos mais uma lição. Feliz sábado, professor Ivan, seja bem-vindo, né? Mais uma vez, nós estamos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina, para esse público, é o público mais bonito que tem nas redes sociais, é o público que nos assiste, professor. E os melhores apresentadores e os mais bonitos são nós dois, tá certo? A esse público que nos acompanha, nosso abraço, nosso carinho, tá certo? E nossa gratidão que você compartilhe o canal, dê um like aí, se inscreva no canal, abençoe a vida das pessoas. Professor Ivan, hoje a lição é uma lição maravilhosa, adorando o Criador. E nós temos como texto para iniciar Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que assim nos diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Professor, que verso poderoso, né? Mostra um Deus, né? Um Deus que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque Ele é o nosso Criador. Professor, quais são, na sua opinião, os principais tópicos que poderíamos destacar nesta lição? Muito bem, professor Matusalém, amigos e irmãos, mais uma vez, obrigado pelo convite, estamos juntos. Olha, essa lição realmente é de arrepiar, né? Nós vamos tratar aqui, professor, nesta semana, um feliz sábado a todos, primeiramente, da imensidão divina. E essa imensidão divina, que é algo incomensurável, ela tem duas grandes vertentes. Vamos analisá-las, não vou nem dizer quais são agora, mas elas vão aparecer aí no contexto. Duas. Deus é simplesmente maravilhoso. Criou tudo, criou todas as coisas. O universo observável, a ciência tem demonstrado, ele é simplesmente incrível, né? E pode ser que seja ainda uma pequena parte do que realmente é, não é verdade? Criou tudo e todos, criou a nós também. Agora, um detalhe: como Criador e Deus extremamente responsável, Ele é
mantenedor do que criou, daquilo que criou, daqueles a quem criou. Né? Tudo ele dispõe, para tudo o que criou, para todos os que criou, ele dispõe os elementos da vida, né, da manutenção da existência. Então, professor, uma coisa que me chamou a atenção nessa semana é o seguinte, o fato de que há um perigo em nós desconsiderarmos tudo isso que está ao nosso redor. É tudo tão comum, não é, no dia a dia, a luz do sol, a chuva, a roupa que vestimos, o alimento, a coisa vai ficando tão automática e nós deixamos de perceber as sutilezas da imensidão divina. Isso é perigoso. Sejamos, portanto, um apelo mais atenciosos para com Ele, o nosso Criador. Beleza, professor. O primeiro tópico da lição, companheiro na tribulação. Apocalipse 1:9 nos diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é Mateus 13:21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em Atos capítulo 14, verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. E João capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a mensagem? A mensagem para todos os que procuram seguir Jesus. Né? Aqui fala num contexto, né, em que João, né, no capítulo 1, versículo 9, João ele coloca, né, a questão da tribulação, quando ele diz irmão vosso e companheiro na tribulação. Né? Então, o que esse contexto aqui da lição, né, nos traz sobre essas questões pertinentes à mensagem de todos aqueles que procuram seguir a Jesus, assim como João. Certo. Olha, professor, a lição, ela já começa a nos preparar aqueles que seguem a Deus, não é? Que seguem a Cristo. A lição começa a nos conduzir a uma preparação. Atenção, vocês que são fiéis. Atenção, vocês remanescentes fiéis. Por serem fiéis a Deus, vocês são alvo de toda a misericórdia divina, de toda a atenção, não é? A Bíblia está escrita para vocês, enfim. Mas, ao mesmo tempo, vocês são alvo também do perseguidor. Aquele que é contra o Criador, aquele que é contra o Senhor do Universo, vai perseguir os que são a favor dele. Pronto. Nós temos aí uma situação assim, é uma equação, né? Aceita a Jesus? Aceito. Então, é igual a aflições. Porque o inimigo virá perseguir, e não virá perseguir de forma sutil, amena, não, de forma severa. No mundo tereis aflições, disse o Senhor. Vocês serão odiados por causa do meu nome. A palavra de Deus diz, olha, através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então essa é a equação. Seguiu a Cristo igual a passar por aflições. Mas, graças a Deus que tem esse mas, não é? Eis que estou convosco todos os dias. Professor? Beleza, professor. Não, pode dizer. O Apocalipse é esse mas. Ele traz a esperança para esses aflitos. O Apocalipse é para os últimos dias, os aflitos dos últimos dias. O Apocalipse é promessa de força e de vida. Eu sou a vida, ele diz, eu sou o princípio e o fim. Então, há advertências no Apocalipse, mensagem de domingo, mas há também encorajamento.
Nada está perdido. Força para todos nós. Amém, professor. E na terça-feira, um Deus que está próximo, né? Segundo Coríntios 5:17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Salmo 139, versículo 15 até o 18. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e empretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. No livro de Atos, capítulo 17, verso 27, diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E Colossenses 1, 17: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Professor, com base nesses textos da Bíblia, o que esses versos nos encaminham sobre a proximidade de Deus conosco? O senhor falou anteriormente, né, sobre as tribulações, que Deus está ali, né, para cuidar quando nós enfrentamos as tribulações, quando nós somos contestados a não sermos reconhecidos como a paternidade de Deus como nosso Criador, né? Mas Deus está ali para dizer: estou ao lado de vocês. Mas aqui, né, o que esses versos que acabamos de ler nos ensinam sobre a proximidade de Deus conosco. Muito bom, muito bom. Então aí vem mais um passo da preparação do remanescente fiel para as aflições dos últimos dias. Olha, apesar de toda essa imensidão, né, infinita de Deus, as duas vertentes das quais nos referimos são Criador mais Redentor, né? Apesar de toda essa imensidão infinita, ele está ao meu lado, aqui, e ele está ao teu lado aí. E mais, como se fôssemos a única pessoa, a única criatura. Tal é, professor, irmãos, a atenção desse Deus próximo. Ele é tudo, onipotente, onisciente, onipresente. Pois bem, por ser esse tudo, ele está aqui comigo e com você. Não se turbe o vosso coração. Eu estou com vocês. Professor, existe o conceito da transcendência divina, esse Deus infinito, e existe o conceito da imanência divina, esse Deus presente, dentro, ao lado. Esse é o nosso Deus. É impossível, atenção, meus irmãos, é impossível ser mais íntimo do que isto. Não pode existir nada além disto. A criatura é a criatura, o Criador é tudo, em todos. Assim, ele criou, ele ama e ele cuida. Esse cuidado é essencial. Nós vivemos em uma época, e a situação vai ficar cada vez mais difícil, né? De restrições, e nessas restrições, inclusive do básico, que é o alimento, ele estará do nosso lado. Vem ele, olha, onipotente, onisciente, onipresente. Deus infinito, mas ele vem enxugar cada lágrima dos meus olhos e dos teus olhos também. Muito bem, eu pulei, professor, aqui um ponto que foi o da segunda-feira: adore o Criador, mas foi proposital, porque ele vai culminar com esses dois pontos, né, que foram colocados aqui. Como termina a mensagem do primeiro ano? Anjo, qual é o apelo final dessa mensagem da hora do juízo? Só lendo aqui Apocalipse 14, 7, que diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Em Isaías, capítulo 40, versículo 26, diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas,
todas bem comandadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só a faltar. Que coisa maravilhosa, né? E João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E Romanos 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo estabelecidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Professor, cada texto desse aqui dá um ano de estudo, né? Qual o papel final da mensagem da hora do juízo, considerando esse Deus criador? Ele reclama aqui a adoração, né, professor? Nenhum homem será indesculpável. Como é que o senhor analisa esse tópico aqui? Olha, o primeiro anjo, ele termina de forma, assim, muito clara e muito direta, né? Muito clara e muito direta. O primeiro anjo, final da mensagem: adorem a Deus. Adorem o Criador. Ponto. Minha gente, nós estamos no ápice da guerra. No ápice da guerra. Adorem a criatura. De um lado vem o apelo. Do outro lado, adorem o Criador. Professor, Deus é o Criador do céu, da terra, do mar, das fontes. É impressionante. Aliás, temos aqui uma chave muito importante, eu gostaria de deixar aqui registrado isto, que o Apocalipse nos leva a Gênesis. É demais, não é? O Apocalipse nos conduz a Gênesis. Irmãos, o Senhor fecha a Bíblia fazendo um apelo para que olhemos para Gênesis 1. Isso é maravilhoso. Deus, lá em Gênesis 1, é usado um verbo hebraico, professor, nós sabemos disso, que é o verbo bará. Bará é um verbo exclusivo que indica ou que é usado para um sujeito apenas. Sujeito, exato. Digo aqui com toda reverência, Deus Criador. Então, é uma chave, é uma outra chave maravilhosa que nós temos na palavra de Deus. O mundo científico de hoje, e eu diria até mais, quase que totalmente o mundo cristão de hoje, infelizmente, é evolucionista. Infelizmente. Portanto, estão dizendo não há Criador. Quando Satanás lança essa mentira, ele está destruindo a doutrina da criação e, automaticamente, isso já está vinculado ali, destruindo a doutrina da redenção, infelizmente. Mas o primeiro anjo é claríssimo: adorem ao Criador. Ok, professor. Agora, na quarta-feira, traz aqui o Evangelho do Juízo, criação, e a criação, né? Em Efésios 3:9 diz: e se manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos, em que Deus criou todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o 17. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Que texto poderoso. Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que é o texto, né, áureo da lição. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Romanos, capítulo 5, versículo 17 até o 19. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida, porque como pela obediência de um só homem se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Professor, o que esses versos nos ensinam sobre Jesus como Criador e como Redentor? Maravilha, né? Texto maravilhoso, né? É um salmo do Novo Testamento, né? Coisas que impressionam, né? Professor, me preocupa pessoas que não sejam tocadas por mensagens assim, sabe? Insensíveis, né? Nós temos que cuidar muito com isso. É de arrepiar tudo isso, né? Olha, eu vou colocar aqui numa ordem linear 4 elementos, por favor, anotem, né? Primeiro elemento, criação perfeita. Segundo elemento, pecado. Terceiro elemento, evangelho. Quarto elemento, juízo. Então, nesta sequência, nós temos a criação perfeita afetada pelo pecado, afetada de tal forma que vem o evangelho da salvação para libertar quem pecou, e, ao mesmo tempo, na sequência, vem o juízo para confirmar a salvação daqueles que foram tocados pelo evangelho e também para confirmar a condenação daqueles que não foram tocados pelo evangelho eterno. Entende? O primeiro anjo, professor, ele anuncia tudo isso. Há um Criador, veio o pecado, mas agora há um evangelho de salvação eterna aos que aceitarem vida, aos que rejeitarem condenação eterna. Ponto. Então, o que diz o anjo? Adorem o Criador. Esse é o evangelho da criação e da redenção. Jesus, professor, nós voltamos agora ao tema daquelas 2 grandes dimensões da transcendência e imanência divinas também. Criador, uma imensidão gigantesca. Redentor, uma imensidão maior ainda. Anotem lá, na criação ele nos deu a sua vida. Como é que ele deu vida a Adão, professor? Soprou o quê? Soprou de si o fôlego da vida. De vida, né? Na criação ele nos deu a sua vida. E na redenção eu pergunto, o que foi que ele nos deu? A sua vida também. Na criação, vivo com o ser humano criado vivo. Na redenção, morto pelo ser humano que ele criou. Deus escolheu morrer para salvar a você. Esse é o grande Deus do primeiro anjo, da mensagem maravilhosa. Ele que tudo criou, para ele tudo foi feito, ele que a todos redimiu, e para ele nos quer bem pertinho dele no céu. Amém, professor. Então, último tópico da lição, o Criador na cruz. Em João, capítulo 19, versículo 16 até o 30, nos diz o seguinte: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, que é Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele 2, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado
uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, pois lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá. Para se cumprir as escrituras, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E junto à cruz estavam Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Professor, esse é um relato, né, um relato triste, né? É um relato de Jesus na cruz, né? Pense nos textos bíblicos que vimos sobre Jesus como Criador, aquele a quem foram dadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, diz lá Colossenses 1,16. Como devemos reagir a essa incrível expressão de amor de Deus, né, consumada na cruz através de Jesus Cristo? Pois é, professor, realmente um relato triste, não é? Os anjos choraram muito nesse dia. Mas, respondendo a sua pergunta, como devemos reagir, só há uma resposta. Adorem o Criador. A única resposta é adorá-lo. Gratidão, adoração vem com gratidão e reconhecimento. Professor, o Deus que desvestiu-se das roupas eternas lá no céu para vestir as nossas roupas aqui contaminadas, né? As roupas comuns do homem, até essas roupas lhe foram tiradas. Olha, ele já havia se desvestido da glória no céu. E as roupas daqui lhe foram tiradas, como o professor leu aí, lançaram sorte sobre as suas roupas. Deus escolheu morrer, irmãos. O Criador foi parar na cruz do Calvário, por minha e por tua causa. Isto é incrível, isto é inexplicável. Inexplicável. Então, adoração. Adoração é a resposta. Adoração plena, viu? Quando adoramos a Deus em nossa vida diária, adoremo-lo num altar. Eu costumo usar a ilustração num altar de 12 pedras. Lembram-se do altar que Elias ergueu sobre o Monte Carmelo? 12 pedras, viu, irmãos? Não eram 10, não eram 11. Todas as pedras precisam ser colocadas nesse altar. Reverência, respeito, a palavra de Deus, o louvor, a obediência, o amor ao próximo, o amor a Deus, são as pedras desse altar de adoração. Que assim seja na sua vida também. Nós vamos retribuir a Ele de uma forma não menor. Ele se entregou plenamente por nós, sim ou não? Sim. Nós vamos nos entregar a Ele plenamente ou parcialmente? Com certeza de forma plena, irmãos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Tenhamos esta bênção em nós. É o ápice da guerra. Não adorem a criatura, o mentiroso, o enganador. Não adorem a ele. Adorem a Deus. Amém, professor. Muito bem. Professor, considerando essa lição maravilhosa que nós estudamos sobre o Deus Criador, o Deus mantenedor e o Deus Salvador, né? E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que é que o senhor poderia concluir, se o senhor gostaria de relatar alguma experiência
né, desse contexto da lição que nós acabamos de recapitular? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos refletir nessa situação. Em breve, e é breve mesmo, pouco tempo, todos nós teremos que olhar nos olhos do Criador. Você já parou para pensar nisso? O seu olhar estará direcionado ao olhar dele e o dele ao seu olhar. Qual será a reação? Quais serão as palavras? O que diremos? O que faremos? O Espírito de Profecia relata que Adão, ao receber a coroa nas mãos de Cristo, não coloca a coroa em sua cabeça, ele lança a sua coroa aos pés do Criador e o adora. É assim que deve ser, irmãos. Eu gostaria de destacar essa parte da lição. Estarmos em breve glorificados, é claro, na sua presença e olhando para os olhos dele e ele olhando para os nossos olhos. Não adorar a Deus é perder a razão da nossa existência, diz a lição. Não há razão, não há sentido, não há significado se nós não adorarmos a Deus, né? É como o galho querer viver afastado do tronco, né? Vai morrer, não tem como. Adoremos ao Criador. Professor, com relação ao testemunho aí, eu gostaria de fazer um desafio aí. Se o senhor me autorizar, eu vou fazê-lo cantando, pode ser? Ah, sim, pois não, professor. Então, pronto. Na sequência aí, nós vamos ouvir esta música e fica como um testemunho pessoal de um Deus, de uma pessoa para um Deus maravilhoso, tá bom? Ok. Então, meu querido amigo ouvinte, meu querido a pessoa que está assistindo, que acompanha aqui o nosso canal, eu deixo com vocês, nesse momento, né, a oração final vai ser através de uma canção. O professor Ivan Amém. Vai, neste momento, cantar e louvar a Deus. E a todos vocês, nós agradecemos por participar, por ouvir e compartilhe. E amanhã, né, não esquecendo de saudar a todas as mães. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês continuem sendo pessoas iluminadas. Em especial a minha mãe. Né? Nela, Amém. A gente homenageia todas as mães. O meu carinho, meu respeito, o meu amor e um beijo no seu coração, minha querida mãe. Amém. O senhor pode cantar nesse momento. Sou tua palavra, o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas, incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim. Mas ao pecarem, descobriram teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és. Essa é a única razão pra eu cantar por tudo que tu és. Conforme o plano eterno feito desde a criação, teu Filho amado prometeste enviar. Cristo por ti, por mim sofreu até a morte,
ti. Morreu na cruz, sublime amor salvou o pecador. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és. Esta é a única razão para eu cantar, por isso eu te louvo por tudo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és. Esta é a única razão para eu cantar, por tudo